Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quarta-feira, dia de divulgações importantes, porque a gente teve a divulgação do IBC-BR hoje de manhã. Temos também as negociações salariais até o dia 7 de dezembro, então a gente vai contar um pouquinho para vocês como é que ficou aí essa situação das negociações salariais. Vamos falar também da mudança do rating do Brasil pela S&P ontem, motivo que ajudou a nossa bolsa a subir bastante, bater um novo recorde ontem. Vamos falar também de outros aspectos importantes da Ásia. Vamos também aí passar pela monitor do PIB da FGV, aí na linha também do IBC-BR. Mas antes de todos esses assuntos, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje vamos falar aí do IBC-BR, do monitor do PIB da GV. Vamos fazer uma comparação entre os dois, para a gente ver mais ou menos para que lado a economia caminhou em outubro, né? Vamos falar também dessa notícia aí do aumento do rating do Brasil pela S&P. Vamos ver a repercussão disso. Vamos ver também aí o resultado das negociações salariais de novembro, bons resultados aí mais uma vez, vamos fechar o ano com um dos melhores anos desde 2014. Mas antes de tudo, Débora, a gente parte agora para ver a nossa agenda, para todo mundo saber aí o que o nosso telespectador vai enfrentar no dia de hoje, né? As principais notícias no mercado. Então vamos passar pela agenda, Débora? Então hoje, pela manhã, né, a gente teve já no comecinho da manhã a divulgação da FGV, né, do comércio exterior, o e-commerce de novembro. Em seguida, 9 horas já o IBC-BR, que a gente vai falar bastante aqui com vocês. Às 9 horas da manhã começou a reunião ministerial do Lula ali, que deve persistir até durante o dia, mas ele também vai estar ali na Câmara para a promulgação da reforma tributária. Temos aí a apresentação do orçamento final de 2024 para ser votado às 10 horas da manhã, então já deve ter começado aí a votação. A gente tem lá nos Estados Unidos, né, por volta, ainda tem a Receita Federal mostrando a arrecadação de novembro, 10,5, e a confiança do empresariado do comércio. Esse dado importante a gente pode trazer aí para vocês amanhã, a confiança aí do empresário do comércio, que é algo que pode trazer aí algum indício de se a confiança melhorou ou não em relação ao comércio, esse dado da CNC. A gente tem ali na Irlanda alguns discursos de dirigentes do Banco Central Europeu, né? Então é uma semana bastante ainda marcada por esses pronunciamentos, né? Por essas falas de dirigentes. Comissão parlamentar, a Comissão Europeia aí vai divulgar o índice de confiança do consumidor de dezembro, mas ainda preliminar, porque dezembro ainda não acabou. E aí sim a gente entra nos dados dos Estados Unidos, porque também ao meio-dia lá tem vendas de moradias usadas e confiança do consumidor também, ainda preliminar de dezembro, estoques de petróleo. Às 3 horas, o Lula vai ao Congresso para a promulgação da PEC da reforma tributária e o Senado vota às 4 horas a MP da subvenção. Então, hoje é um dia com um pouco de olhar para a agenda política, o noticiário político está bem presente aí na agenda, mas também de divulgações de indicadores importantes aí aqui no Brasil. Então, a gente vai trazer os principais deles e outros aí amanhã. É quase que a última leva, né? Essa semana deve ser a última leva, até porque aquela semana tem Natal e Ano Novo e comecinho da primeira semana de janeiro. Os dados são muito fracos mesmo. Todo mundo dá uma respirada, né? Então é basicamente isso. Mas vamos falar então agora, né, de como está o mundo, já que a gente tem a notícia aqui no nosso site, né? Aquela notícia que toda manhã a gente coloca para vocês já se prepararem para entender o que esperar, quais são as variáveis que o mercado está olhando aí nesse dia de hoje, né? Mas então, Débora, como que estão os mercados? A gente sempre começa pela Ásia. Alguma novidade com a Ásia hoje? Olha, a Ásia, a única novidade que a gente teve por lá, André, foi realmente ali a divulgação da política monetária da China, né, das taxas de 1 a 5 anos. Elas foram mantidas, todas mantidas. Então, nenhuma novidade de fato, mas a gente teve a divulgação dessa política monetária por lá. Então, a gente teve um misto lá na Ásia. A Ásia fechou mista e realmente foi um misto de ali reflexos, né? O que o mercado reagiu? O mercado reagiu, primeiro, às perspectivas de queda nas taxas aqui do Ocidente, vamos pensar assim. Então, a gente tem uma perspectiva de queda de taxas
antecipadas na Europa e nos Estados Unidos. Apesar da gente ter alguns dirigentes, tanto do Fed como do Banco Central Europeu, tentando jogar uma água, falando que não é bem assim, que eles têm que analisar, que pode ser que venha só depois, o mercado ainda está bem confiante que essas quedas e esses cortes vão começar em março. E no caso da Europa, em janeiro. Então, a gente tem aí, né, esse peso nas negociações ontem, até porque a agenda foi mais esvaziada. Essa semana tem uma agenda mais esvaziada, a gente tem o PCI, mas a gente tem na parte mais global, a agenda já está começando a ficar com poucos indicadores e com mais aí pronunciamentos e falas de dirigentes de Banco Central, esse tipo de coisa. Então, esse tipo de pronunciamento ganha peso em um dia que a agenda não tem ali nenhum condutor muito importante. E aí, isso acabou pesando lá na Ásia. Então, a gente teve um dia que as bolsas que operaram positivas ficaram positivas justamente por esse impulso vindo aí, principalmente de Nova York, do dia de ontem. E na parte que ficou ali negativa, reagiu mais à política monetária mantida na China e incertezas em relação à economia chinesa, que ainda estão pairando ali na Ásia. Então, a gente teve, no caso aqui, o Xangai Composto em queda, a gente vai falar dele na abertura lá no giro do mercado, mas o Nikkei 225 se destacou no terreno positivo. Primeiro, porque eles mantiveram a taxa de juros, então vou colocar aí na tela para vocês o Nikkei 225, eles mantiveram a taxa de juros, isso aumentou ali, deu um estímulo para a Bolsa Japonesa, então ela fechou em alta de 1,37, e tem um adicional aí que a Bolsa Japonesa é a que mais responde a movimentações ocidentais. Então ela acabou também tendo esse fôlego a mais vindo aí não só das bolsas de Nova York, como também dessas expectativas de juros em queda. Então, a gente teve, inclusive, ontem as treasuries caíram bastante em todos os vencimentos. Foi um dia realmente mais de arrefecimento de juros. Isso chegou na Bolsa Japonesa com mais força do que nas outras e, por isso, ela subiu 1,37. Mas um dia ainda também com poucas divulgações lá na Ásia. Realmente, acho que está todo mundo em ritmo de festas. O ano está acabando, né? Então tá todo mundo aí só esperando chegar aí o dia 31 mesmo, né? Mas a gente teve hoje muitas divulgações aqui no Brasil, pelo menos, né? Divulgações de PIB, o mercado até que está bem agitado, né? Vamos começar então, vamos para o Brasil, vamos já falar do IBCBR, né? Que foi divulgado hoje, né? O IBCBR é meio que um termômetro, né? Não chega a ser uma prévia, mas é um termômetro do PIB brasileiro, né? E você tem então que ele é resultado, né, um cálculo feito a partir das pesquisas mensais do IBGE. Né? Então, o que aconteceu esse mês de outubro? Você tem uma queda aí de 0,06%, né, em outubro, é a terceira queda seguida, né? Mas você tem que agora ele já chega a 2,36% no ano. Né? Se a gente for comparar com o PIB mesmo, que aí você vê, por isso que é um termômetro apenas, né? Não é uma medição, uma aferição exata do ritmo da atividade econômica brasileira. O PIB ele está em 3,2% no acumulado do ano, né? Então você vê aí que é uma certa diferença. Então a gente vê aqui uma leve queda, uma queda que eu acho que já era esperada até pelo resultado das pesquisas mensais, né? Mas vamos ver como que ele está se comportando agora. A gente montou um gráfico, inclusive, né, para mostrar para vocês aí como que está sendo o comportamento do IBCBR, né? Então ele já está o terceiro mês em queda, mas ele está com uma queda um pouco menor desde setembro, né? Então a gente pode falar que ele está praticamente em estabilidade nos últimos 2 meses, que foram quedas muito pequenas, muito pequenas. O primeiro trimestre do ano foi realmente o carro-chefe que puxou, né, a economia brasileira. O segundo trimestre você teve uma melhora, principalmente no setor urbano, né, que a gente pega aqui, abril você tem maio caindo, mas junho já voltando, então tirando maio, a gente já teve no segundo trimestre um ritmo de atividade legal. O terceiro trimestre você teve essa estabilidade e agora a gente tem que ver o comportamento dos últimos 2 trimestres, né? Porque a tendência, a sazonalidade é que o terceiro trimestre seja mais aquecido que, por exemplo, o quarto trimestre, O quarto trimestre seja mais aquecido que os outros trimestres anteriores, que principalmente o terceiro trimestre, porque a gente tem vendas de Natal, serviços devem ter um aquecimento, que muita gente vai procurar comprar coisas, ir em cabeleireiro, manicure e tudo mais, frequentar mais barzinhos, mais viagens. Vamos ver como que vai se dar agora esses próximos 2 meses. Mas outubro ele ficou na estabilidade, né, Débora? Bem estável, acima ainda da queda esperada pelo mercado, né? A mediana da queda esperada pelo mercado era de 0,20.
Então ainda ficou melhor do que a projeção, isso inclusive deu uma forcinha aí na abertura do mercado hoje, mas a gente vai trazer outro dado para vocês aí, que é o monitor do PIB da FGV, então seguindo na mesma linha, o monitor do PIB da FGV teve crescimento de 0,1% aí em outubro, e a gente trouxe uns gráficos também, né, para mostrar outro termômetro aí importante para a gente dar uma olhada, né, do que esperar no PIB. Essas medidas são feitas, né, mensuradas aí mês a mês, o PIB é trimestral, mas já dá para a gente ter também uma ideia, né, do que esperar. Então a gente trouxe alguns gráficos para vocês, tá, da própria FGV, do próprio estudo, né, da própria divulgação, em relação ao mesmo mês do ano anterior. O PIB nesse mês de outubro, na monitor do PIB, ficou em 2,4%, e em relação ao mês anterior em 0,1%, também muito estável. Então a gente vê até um alinhamento aí entre os dois indicadores, apontando, né? Então, se a gente fosse pegar um termômetro aí, eles estão apontando para uma estabilidade, nenhuma alta, nenhuma queda muito grande aí no nosso PIB em outubro. Mas eu trouxe aí mais dois gráficos para vocês do monitor do PIB, até para a gente olhar alguns dados que a gente sempre fala aqui, e aí ver por que isso é importante, por que a gente traz esses dados quando eles saem, por que a gente às vezes chama a atenção para, por exemplo, os serviços. Né? Olha o que a gente está vendo, né? A variação do consumo das famílias, então um dos componentes aí do PIB, né? E a gente tem os componentes dentro da variação do consumo das famílias. Então, o que tem peso, o que está ganhando peso, o que teve ali mais importância, né, aí dentro do consumo das famílias. E aí a gente consegue notar, para quem está acompanhando com a gente em vídeo, a gente consegue notar que tem as barrinhas, né, formando ali a composição desse consumo, e o grande peso aí ainda está com os serviços, né, então a gente vê, claro, teve até uma desaceleração aí desse peso, mas a gente ainda vê um grande peso dos serviços, o que mostra a importância que os serviços têm aí na nossa economia urbana. E a gente tem também o consumo de produtos não duráveis, também com uma parcela importante, aí, principalmente no começo do ano, teve uma diminuição, mas também tendo um peso importante. Já os produtos duráveis, né, eles têm uma parcela mais pequenininha, ali, né, menorzinha, ali na composição. Isso mostra que o brasileiro, né, o consumo das famílias está mais nos serviços e nos produtos não duráveis e menos nos produtos duráveis, né, que seriam, inclusive, quando a gente pega os semiduráveis, quase não aparece, mas seriam até produtos mais caros. E aí a linha que acompanha aí, o consumo das famílias mostra o consumo total, que está aí agora, né, em 2,6%. A gente vê aqui, né, uma queda considerável da quantidade de serviços que as famílias vêm consumindo, né? Esse ano, pelo menos, a gente começa, os produtos duráveis, eles estavam num patamar negativo. Esse ano volta, né? Isso é muito também da questão da taxa de juros, que começou a reduzir, um pouco melhor de expectativa, renda maior, as pessoas estavam com uma demanda reprimida, né, represada, então ela estava precisando trocar um carro, a geladeira, o fogão, o eletrodoméstico, então você vê que a presença dos bens duráveis começa a fazer parte da economia brasileira a partir de fevereiro de 2013, só que os serviços eles estão desacelerando consideravelmente, né? Então, essa é uma preocupação. A tendência agora, né, por questões de sazonalidade, só a gente vê o que aconteceu no mesmo período do ano passado, né, que você tem, então, um aumento nos serviços aí entre novembro e dezembro, né? Mas a gente vê aí que está caindo. Vamos ver o que vai acontecer agora, né? Se vai ter esse aumento esperado no consumo de serviços, na compra de produtos não duráveis ou semiduráveis, tal, que seriam as compras de Natal mesmo, vamos ver o que acontecer. Se a sazonalidade mostrar, né, que acontece sempre, mas a economia sempre está lá para quebrar o economista, né, para mostrar que ele é um bicho que só erra, né? Mas vamos ver o que vai acontecer nesses últimos trimestres, nesses últimos 2 meses, Débora. E tem um outro gráfico que aí a gente separou para vocês também, que é das exportações, porque a gente falou da balança comercial esses dias, né, então é importante a gente ver, né, como é que é essa composição também das exportações aí nesse monitor do PIB. E aí a gente vê um ponto importante também que a gente veio acompanhando em alguns dados mesmo aí ao longo do ano,
que é a extrativa mineral, né, exportação dos produtos de extração mineral, também ganhando um peso. Eles tiveram um peso grande em maio, mas também tem um peso importante. E os produtos agropecuários também com a maior parcela. Os outros a gente quase não vê, e os bens intermediários estão também no negativo, bens de consumo também ali no negativo, mas numa proporção que a gente quase não consegue ver aí. Mas a gente tem um grande peso aí da exportação dos produtos de extração mineral e dos produtos agropecuários. Então, algo que a gente até viu ganhar peso aí em nossa balança, então devem ser pontos para a gente ficar atento aí. Então, por isso que eu trouxe, porque a gente sempre fala desses dados e a gente pode ver como isso ficou no monitor do PIB da FGV também. Vai ser a grande estrela do consumo, né, da ótica do consumo, que é a ótica que tem consumo das famílias, governo, investimentos. Vai ser o consumo, vai ser o comércio exterior, né? O comércio exterior está muito forte. A gente mostrou ontem, né? Acima, já tem mais de 94 bilhões de saldo só esse ano, deve chegar perto de 100 bilhões, valor recorde. Isso aí deve impulsionar bastante o nosso PIB. Se a gente for pegar aqui, já saíram os dados até de dezembro, isso aí com certeza vai ser um dos fatores que vai fazer com que o PIB seja um pouco mais elevado aí do que ele poderia ser se a gente só dependesse esse ano da economia urbana, Débora. E vamos seguir por aqui, porque tem outras coisas para a gente tratar com vocês, porque agora a gente vai falar delas, né, das negociações salariais, algo que mexe aí com o nosso bolso, né? A gente teve, novembro é um mês com menor porcentagem de negociações salariais, né, elas têm muito mais frequência no começo do ano, né, geralmente entre março e até junho, julho, mais ou menos, mas tem gente que negocia seu salário em novembro e a gente vê aí que desse resultado, 65,5% dessas negociações salariais resultaram em ajustes acima da inflação. A gente tem o gráfico para mostrar aqui para vocês também, para a gente ver como que está o resultado nesse mês e no ano, né? A gente vê que esse mês somente 5,6% das negociações resultaram em um reajuste abaixo da inflação. Então, quase 95% dos reajustes, pelo menos, estão dando recomposição salarial, então não está tendo perda inflacionária, né? Isso aí é um bom ponto, né? Mas você vê que 65,5% está acima da inflação. Não é um dos melhores dados do ano, né? Mas ele mostra ainda como que você está tendo um ano positivo. Se a gente pegar o ano, 77,7% dos reajustes foram acima da inflação. Isso daí são números que a gente tinha no governo Lula 2, por exemplo, que os resultados beiravam 80% até acima de 85%. Durante o governo Dilma, os resultados chegaram a beirar 100% na maioria dos casos, né? Mas a gente não chegou a esses números. Com o desemprego mais reduzido que a gente tem agora, a gente tem uma tendência de chegar mais em cima, né? Mais próximo do 100%. Né? A gente sabe que a reforma trabalhista atrapalha muito nessa questão das negociações salariais, então talvez a gente não chegue nos patamares do governo Dilma, mas quem sabe um valor acima de 80%. Né? Então, é uma boa notícia, o brasileiro está conseguindo ter melhores condições de negociação, estão tendo reajustes mais altos. Isso aí significa aumento de renda no bolso do trabalhador brasileiro, né? Isso aí só é possível porque o desemprego está muito baixo. Então, o trabalhador ganha poder de barganha. Se ele conseguisse se organizar melhor, né, em sindicatos, inclusive, ele conseguiria um poder de barganha maior. Até por isso, né? Por isso que eles querem acabar tanto com o sindicato. É por aí, né? Porque, olha só, se a gente pegar, assim, a gente não trouxe o dado aqui, mas você pega a indústria, que é o setor mais sindicalizado, é onde tem os melhores resultados, acima de 80% de negociações acima da inflação. Comércio, que é pouco sindicalizado, um pouquinho acima de 50%. Então, também tem esses truques aí que vêm para vocês aí, que sindicato é ruim e tal, mas olha aí como isso ajuda, principalmente na negociação salarial, Débora. Exato, a gente está falando aí monitor do PIB, né? A gente falou de IBCBR, a gente vem falando aí de PIB, a gente tem um PIB aí até crescendo, né, nesse ano, mas isso também precisa chegar de alguma forma no bolso do trabalhador. E aí a gente tem alguns, não só setores, mas organizados que conseguem, né, melhorar essa situação da renda do trabalhador. Isso tem que realmente chegar de alguma forma com melhora de renda, que era o que a gente não estava vendo em anos anteriores, né? Inclusive, para quem acompanha a gente há bastante tempo, a gente sempre traz resultados de negociações salariais. E no ano passado, por exemplo, elas foram catastróficas, assim, então, e com setores bem díspares entre si, né? Então, a gente vê, né, que a gente precisa ter realmente essa renda melhorando, uma forma aí da gente ter
uma participação melhor para o trabalhador, e isso vai impulsionar, inclusive, o consumo das famílias, né? Então, a gente tem tudo, né, hoje aqui, né, a gente está trazendo vários pontos e todos estão ligados de alguma forma. Então, aqui a gente tem as negociações salariais aí para vocês. Vamos falar, então, da estrela do dia, né? Eu não ligo muito porque dessas agências de rating, porque o que eles fizeram lá em 2008 lá é uma sacanagem gigantesca, né? Eles estavam avaliando em AAA todas aquelas ações lá que geraram todo aquele caos da crise de 2008, e elas não responderam por nada. Mas o pessoal gosta, né? Então o pessoal gosta, vira até notícia aí, principalmente aí os nossos queridos influencers, os coaches de mercado financeiro adoram falar sobre essas notas de rating. E você teve, então, elevou pela primeira vez em 12 anos, né, o S&P, o rating no Brasil. Então, Débora, explica um pouco melhor para todo mundo o que significa isso. Quem gosta bastante de olhar rating são grandes, né, investidores, a gente também, gestores de fundo, às vezes tem algumas limitações, inclusive para um fundo comprar um título de um país, por exemplo, dependendo da nota de rating que ele tem. Então, quem olha bastante para isso são investidores, principalmente investidores estrangeiros, gestores de fundo e grandes aí, agentes de mercado. E a gente vai ver como é que está a situação no Brasil aí numa tabelinha que a gente fez para vocês, para mostrar, né, como é que está e como é que mudou das diferentes agências de classificação, como é que o Brasil vem evoluindo nessa questão de classificação de risco de crédito, tá? Então, a gente tem aqui a Moody's, que é o último, que foi que mudou faz mais tempo, vamos pensar assim, o rating do Brasil, o anterior em 2016, tá? Então era Baa3, que é um rating inclusive maior. A gente vai ver no próximo gráfico como é que é essa escala, para a gente entender onde a gente está também. Mas veio de um rating maior em 2016 e que foi cortado para Ba2 e desde 2016 está na mesma. A gente teve mudanças de lá para cá, de 2016 para cá, só na perspectiva, se era estável, se era positiva, neutra, negativa, né? E cada agência tem uma forma, então a gente tem normalmente o negativo e o positivo, o neutro e o estável. Normalmente aqui estável, tá? Então, a gente está estável, teve perspectiva negativa nesses anos, mas no momento estamos com rating Ba2 estável. E daqui a pouco vocês vão entender o que isso significa. A Fitch, em julho de 2023, dia 26 de julho de 2026, subiu a classificação de crédito de BB- para BB do Brasil. Então, a gente teve uma elevação da classificação de risco, uma melhora na perspectiva para o Brasil em 26 de julho pela Fitch. Dia 28 de julho, a DBRS Morningstar mudou a perspectiva do Brasil de BB Low, que seria o equivalente ao BB-, também para BB, todos estão com perspectiva estável, tá? Então, não tem nem indicação que vá subir no curto prazo, nem de deterioração do rating. Então, dia 28 de julho, a gente tem essa elevação por parte da DBRS. Ontem, a gente teve a mudança de BB- para BB pela S&P. E isso deu um fôlego para o Ibovespa, que já estava num dia bem positivo, pela manhã, puxado pelas commodities, como a gente viu, e esse dado saiu às 3h30 da tarde, isso deu um fôlego ali a mais para o Ibovespa, porque a gente teve uma abertura positiva por conta das commodities, aí a abertura de Nova York também foi positiva, ontem Dow Jones bateu um novo recorde, a gente teve aí um dia positivo também em Nova York, com expectativa de queda de juros por lá, então isso também deu impulso. E aí, às 3h30 da tarde, o S&P, né, a agência de classificação de risco, eleva o rating do Brasil. Aí a gente teve um fluxo muito grande de capital entrando aqui na nossa bolsa durante esse finzinho de tarde. O dólar foi para 4,86 ontem. Então, a gente teve uma alta, né, um novo recorde aí da bolsa sendo batido. E o dólar a 4,86, justamente por esse capital majoritariamente de recurso estrangeiro que entrou na nossa bolsa por conta dessa mudança de rating. Então, eu falei, tem alguns agentes de mercado que olham bastante e acabam dando um peso para esse tipo de classificação, até porque às vezes eles têm um corte em que país que pode aplicar, dependendo do seu rating. E aí a gente pegou aqui, na verdade, emprestado do G1, um infográfico para mostrar para vocês como é que está, né, onde está o Brasil nessa escala, o que significa esse rating. Então, quando a gente olha as três principais, a Fitch, a Moody's e a S&P, a gente está no mesmo degrau ali de classificação de risco.
A gente tem os graus de investimento com qualidade alta e baixo risco, que vai até o A- no caso da Fitch e da S&P, e o A3 da Moody's, tá? Então aqui normalmente a gente tem os Estados Unidos caiu, mas ainda está nessa classificação, então a gente tem essa camada aí que são os principais, os países que estão mais longe, vamos pensar assim, de um default, que a gente fala, né? Então de dar calote. A gente tem essa outra faixa que é grau de investimento de qualidade média, que foi o que o Brasil perdeu lá em 2016, então a gente caiu para grau de categoria especulativa e a gente estava aí em outro degrau, inclusive, a gente estava mais baixo do que estamos agora, então a gente está tendo elevação. Então, a gente sai desse grau de investimento de qualidade média, que normalmente é um corte importante, principalmente para a gestão de fundo e esse tipo de aplicação, né? Quando o gestor vai aplicar num país, ele precisa, às vezes, que o país tenha grau de investimento. Então, é isso que o Brasil está buscando. E a gente tem um degrau ainda a subir, né? Na verdade, 2, para chegar nesse grau de investimento. Então, a gente está aqui no BB, no Fitch Ratings, na Moody's Ba2, e no BB, no caso da S&P. Então, aqui a gente vê que ainda falta um caminho para a gente chegar no grau de investimento, mas a gente está subindo, né? Aí a gente tem os ratings mais especulativos, que tem risco de inadimplência e baixo interesse, que é do CCC para D. Então, como é que funciona isso, né? Como é que é calculado? Até para vocês entenderem. Tem uma série de cálculos de medida de risco que a gente faz para ver quão longe um papel, uma empresa ou um país está de não pagar a sua dívida. Então, quão longe ele está do default. Quanto mais longe, mais alto ele vai estar nessa classificação. Então, um AAA é o que tem a menor probabilidade de dar problema, é o que está mais distante do D. Então, é assim que a gente calcula. E aí, o Brasil, ele está distante do D e está chegando perto do grau de investimento. E aí a gente vê, né, aquela coisa de mercado falando, né, quando a gente vê o S&P sendo divulgado, o Goldman Sachs foi a público falar que o Brasil precisa fazer reformas para retomar o grau de investimento. Aí já entra naquela coisa bem de mercado financeiro, de olhar de mercado financeiro, né, de receitinha de bolo para chegar no grau de investimento. Mas é uma notícia positiva e isso deve atrair aí bastante capital, principalmente estrangeiro, para a nossa bolsa nesse fim de ano, presentão aí para o Ibovespa. É o Lula da sorte, né? Sempre Lula da entra, sorte. acaba melhorando o grau de investimento, acaba melhorando todos os índices econômicos e tal. Alguém falou, não lembro quem que falou ontem lá, que o Lula teve sorte agora, né? Então, mais uma vez aí, né? É sempre essa mesma história, né? Débora, depois de tudo isso aí, deve ter bastante coisa que aconteceu no mercado financeiro aqui brasileiro, né? Então, como que estão os mercados agora de manhã? Olha, ontem a gente teve uma boa alta, né? Então é esperado que hoje o Ibovespa fique mais perto da estabilidade mesmo. Ele ficou no terreno positivo, até com uma alta mais acelerada durante a manhã, até a abertura de Nova York, para ser mais exato. O Ibovespa estava positivo, mas não tão positivo, era uma alta mais modesta. E agora, a partir da abertura em Nova York, que foi mais negativa, né, a gente tem aí um Ibovespa perto do 0 a 0 em leve queda de 0,01. Então, aqui um pouco de ajuste, inclusive, né, do que aconteceu ontem. Agora já subiu para 0,03. Então, essa é a expectativa para o Ibovespa hoje. Tá? Então, ontem a gente teve uma alta substancial. E essa semana, ela é bem importante. É uma semana crucial aí para a gente fechar, ver como é que a gente vai fechar o ano. Porque, como a gente falou, a próxima semana, que seria a última do ano, tem 3 dias úteis, se não me engano, porque 29 o Brasil não opera e 25 é Natal. Então, a gente tem 26, 27 e 28 de dia útil e, de uma forma global, nem todas as bolsas abrem nas mesmas datas. Então, tem uma liquidez mais enxuta. Então, essa semana que vai mostrar para onde a gente deve fechar o ano e qual patamar que a gente deve ficar. E a gente atingiu um recorde ontem. Então, isso foi muito bom para a Bolsa. Então, é mais um fator de sorte aí, né? A Bolsa subiu bastante esse ano, sobretudo aí no segundo semestre, e a gente tem uma influência aí de fatores como esses de classificação de risco, melhora de renda e desemprego, também pesando na Bolsa, além dos fatores externos. Então, a gente deve ter hoje uma estabilidade, mas uma semana muito importante para saber para onde vai o Ibovespa esse ano e como é que a gente começa o ano que vem.
Então, essa semana deve ter uma atenção voltada justamente para isso, até porque a gente está batendo recorde. Como eu falei, o Nikkei 225 fechou em alta hoje, Xangai Composto caiu 1,04%, liderou as quedas na Ásia ali, justamente por essa incerteza em relação à China. O dólar opera estável, ele já chegou a 4,86 hoje, mas agora está em 4,87, então está muito perto da estabilidade, assim como o DXY, né, que é o índice que mede ali o dólar frente a seus pares. O petróleo Brent continua subindo hoje, então pode ser um fator de impulso, inclusive o petróleo furou ali os $80 por barril, que a gente não via há algum tempo. Isso também deve ser um fator de impulso para o Ibovespa. Então, a gente deve ter ainda um resquício dessa classificação de risco, porque aconteceu às 3h30, então a gente ainda deve ter um resquício de capital estrangeiro entrando aqui, por conta dessa movimentação, e o petróleo puxando para cima. E outras empresas sofrendo um pouco com realização porque subiram bastante. Então, a gente vê aquelas mais especulativas, inclusive, oscilando mais intensamente, justamente porque sobe muito e aí as pessoas realizam e vendem e ela acaba caindo. Então, a gente deve ter um movimento de estabilidade no índice, com algumas empresas com mais especulação, com variações mais intensas, mas, num geral, destaque para commodities deve ser o destaque do dia, e commodities principalmente ligadas a petróleo, e aí é um dia mais de estabilidade, sem muitos catalisadores. Quem impulsionou, na verdade, o Bovespa na abertura foi o IBCBR, o mercado gostou, mas sem muitos catalisadores hoje. Ótimo, vamos já dando nossos recados finais, Débora, que a gente vai pedir para vocês continuarem, como sempre, aí com nossa programação, porque às 5 horas da tarde a gente tem o Rolê ICL com o William De Luca, né? Então já começa a nossa programação às 5 horas da tarde. O ICL Notícias, segunda edição, a partir das 6, com o Chico Sá, Chico Pinheiro e a Gabi Varela. E às 7h30 da noite a gente tem o Sinapse com a Robertinha Garcia e o César Calerron. E vocês já sabem, amanhã, a partir das 7 da manhã, programação que vocês já conhecem. Então, 7 da manhã tem o Desperta, em seguida vem o ICL Notícias, primeira edição, o Em Detalhes, e a gente aqui às 11 horas da manhã, trazendo as principais notícias do mercado financeiro, o que está impactando aí o seu bolso, notícias econômicas e indicadores para vocês. E fiquem aqui, que a gente vai ter um teaser aí para vocês verem uma novidade de Natal. Exatamente, gente. Vai ter um teaser bem interessante aí. A primeira série do ICL que foi produzida aqui com o Padre Júlio Lancelotti, com o Leonardo Boff, com o Chico Pinheiro. Então, A Luta pela Esperança é o nome da série. Hoje, às 8 horas da noite, primeiro episódio. Então, vocês vão ficar com o teaser. E lembrando, é só para assinantes do ICL. Não assinou ainda? Aproveita aqueles 15 dias. Inclusive, tem alguns brindes lá interessantes. Então, já assina para começar a ver essa série de ICL. Primeira produção original de ICL. E vocês vão ficar com o teaser agora, tá certo, gente? Um abraço e até amanhã. Até amanhã. Qual é o significado do Natal? Me incomoda muito a cidade cheia de luzinhas iluminadas, porque eu penso, os lugares que estão mais iluminados são onde Jesus não poderia entrar. Me custa falar sobre o Natal, nesse momento em que irmãozinhos de Jesus são assassinados. Quem é que está sozinho? Quem é que está faminto? Quem é que está chorando? Hoje em São Paulo, Jesus nasceria na Cracolândia. Como dialogar com o povo que tem preconceito? Isso é um aparelho de comunicação ou de separação? Como é que vai o Brasil? Criar as condições para que a esperança se realize de verdade. E não só cruzar os braços e dizer, bom, vamos ver o que vai acontecer. Não pode. Não fomos nós que colocamos o pobre no lugar do Cristo. Quem se colocou no lugar do pobre foi o Cristo. Aquilo que conta na vida, que é o amor, a amizade, que é a relação fraterna com as pessoas, não entra no PIB. Eu disse uma coisa que eu repito, a morte vai me encontrar lutando. Chegamos ao fim do ano, é vida que segue. Olha, o Padre Júlio Lancelotti tem uma mensagem importante e um convite para te fazer. Padre Júlio. Então, junto com o Leonardo Boff e o Chico Pinheiro, participe desses episódios, lute com esperança e pela esperança. Participe, vamos refletir juntos. E aí, galera, tem super novidade na área. Tá vendo aqui atrás?
O site do ICL Notícias está on! É isso aí, o maior jornal da internet no Brasil agora tem a sua versão portal também, com a mesma luta e a mesma independência, levando até vocês todos os dias as melhores notícias. Acesse de onde você estiver, www.iclnoticias.com.br. A gente chegou para fazer jornalismo de verdade, sem rabo preso com ninguém. Nosso compromisso com a verdade e com a mudança. Eu quero dar para vocês da nossa comunidade uma missão, um pedido de ajuda. Pega esse link e envia para todos os seus contatos do Telegram, do WhatsApp. A gente precisa fazer essa novidade chegar para todo mundo. Onde tiver notícia, o portal ICL Notícias vai estar lá, com independência e seriedade. Clica lá e mande para os seus amigos. Vambora! A revolução está só começando.